Cordeiro de Deus, santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã. Toda a terra brada o seu louvor, toda a criação se rende em adoração. Declara! Maravilhoso, quão lindo és, nome que sobre todos nome está. Maravilhoso, quão lindo és, seu nome é Jesus, acima de tudo, Jesus. Ele é o nosso Salvador. Salvador, Redentor, tu és Deus, tu és Deus. 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 maravilhoso, quão lindo és, nome que sobre Nome estás, maravilhoso. quão lindo és, seu nome é Jesus, acima de tudo. Acima de tudo, Jesus. acima de tudo, não há outro nome que se compare ao nome de Jesus. E toda língua confesse, e todo joelho se dobre ao nome de Jesus. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é Senhor, porque Ele é conosco. Ele é o nosso Salvador, queridos. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria da sua vida se não fosse o Senhor? O que seria de mim se não fosse o Senhor? Oh, maravilhoso tu és, Senhor. Quão lindo és, seu nome é Jesus, acima de tudo. Acima de tudo, esse nome está. Acima das provações, acima das dificuldades, acima das tempestades, acima de toda doença, acima de toda escassez, acima de todo problema, acima de tudo é o nome de Jesus. Esse nome que deve estar na minha e na sua boca, dia e noite. Jesus. Jesus, nome poderoso para tirar cativos de prisões, para tirar enfermos de uma condição de morte, para restaurar. Oh, que nome é esse? Oh, Jesus, nós te rendemos graças nessa noite. Amamos a sua presença, Senhor. Não temos pressa de sair da sua presença, porque é com essa presença que
nós nos completamos totalmente, porque vivemos nessa plenitude com você, onde nada falta, nada quebrado, nada faltando, nada quebrado, nada faltando. O shalom de Deus sobre a minha e a sua vida, o shalom de Deus sobre nossas vidas, o Deus da paz. Eu não sei como você chegou aqui, queridos, eu não sei se você está vivendo alguma circunstância, eu não sei, mas eu posso te dizer que aquele que pode resolver a situação está aqui, está aí dentro de você. Ele é aquele que muda situações. Oh, Jesus, nós te amamos. Bendizemos o teu nome, reconhecemos a tua santidade, reconhecemos o teu poderio. E nós somos tão gratos porque você nos resgatou do império das trevas. Obrigado porque você nos tirou do lamaçal, da podridão. Obrigada, Senhor, porque nós estamos de pé, porque até aqui você tem nos sustentado. Você é o Deus de restauração, você é o Deus de paz. E nós somos gratos a você por isso. Nós te bendizemos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode sentar um pouco. Você está pronto? O seu couro está duro? Oh, que bom, o meu também está. Para que a gente viva a quarta nobre, nós precisamos considerar algumas coisas. Você saiu de casa com a disposição de estar aqui um tempo para estar em comunhão, em relacionamento com Deus. Não que você não possa fazer isso na sua casa, não que eu não possa fazer isso na minha casa, mas aqui existe um ambiente propício, onde a gente se deleita, onde a gente se rende, onde a gente se prostra diante do Senhor. É aqui nesse lugar onde as unções se misturam, onde nós somos tocados. Às vezes saímos de casa, querido, com alguma situação que nunca contamos a ninguém, só quem sabe é Deus. Mas quando a gente chega aqui, um irmãozinho se levanta e fala uma coisa que é exatamente o que você precisava ouvir como resposta absoluta de tudo. Congregar é uma bênção. Você que já esteve no mundo, que já conheceu essa palavra, mas que foi para o mundo, você sabe o que é que o mundo pode oferecer. Mas você também sabe o que é que essa presença pode te oferecer. Então, por que não corremos para estar nessa presença o tempo todo? E quando eu digo estar nessa presença o tempo todo, eu não estou dizendo que você vai parar de fazer todas as suas coisas, inclusive de trabalhar, apenas para ficar num quarto em oração e adoração ao Senhor. Se você tem esse tempo, bom demais. Mas nós podemos estar conectados 24 horas, mesmo fazendo as coisas que a gente faz no dia a dia. Nós podemos estar numa pia lavando louça e estar conectado com o Senhor. Nós podemos estar numa rede balançando o menino e podemos estar conectados com o Senhor. Nós podemos ir para o nosso trabalho e ainda assim a gente está conectado com o Senhor. Amém? Então hoje é uma noite da gente olhar para dentro. Essa noite é uma noite de reflexão e que os nossos coros precisam estar prontos. Porque nós estamos nos últimos dias. E você tem percebido já, né? Que eu tenho ficado indignada com as coisas que têm sido apresentadas, que o diabo tem apresentado. E nós precisamos nos levantar como filhos de Deus, com indignação, contra o diabo, não é contra pessoas não, tá? E nós precisamos aqui, nesse lugar, esse é o lugar para a gente falar das coisas de Deus, para a gente falar de que o pecado está batendo velozmente na nossa porta, mas nós podemos dizer não para ele todos os dias. Chegou o tempo de não ficar mais com medo de falar que tem pecado, que o pecado é real. A gente não vai
enaltecer o pecado, mas a gente precisa entender que o pecado é real, ele existe, e todos os dias nós precisamos nos levantar para dizer não para ele. Você pode. Eu posso. Não é na nossa força. Nós não podemos porque nós somos pessoas maduras. Nós podemos porque nós carregamos a presença de Deus. E o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. E quando a gente vê pecado no mundo, a gente não se escandaliza tanto. Mas quando a gente vê pecado na igreja, aí sim, é uma indignação mesmo. Estou com raiva não, tá, gente? É assim mesmo. Mas hoje eu estava no Centro de Operações MVV. E eu não sei se com os demais integrantes funciona assim, mas sempre aquilo que é trazido pelo Espírito é motivo de eu ficar pensando o dia todinho sobre. Porque enquanto a gente está orando, enquanto a gente está buscando no Espírito, o Espírito está trazendo reflexões para nós. Meu filho, me dê aí meu celular, por favor. Está dentro da minha bolsa. E nós temos vivido um tempo maravilhoso nessa, não é nem formato, mas nessa modalidade de orar o que está no coração de Deus. Eu não estou diminuindo o modelo de oração que nós normalmente oramos. É lícito, é necessário, inclusive, que a gente tenha o nosso devocional, que a gente busque o Senhor, que a gente faça petições a Deus, e Ele ouve, e Ele não só ouve, Ele também responde. Mas nós precisamos nos levantar para compreender que para esse tempo, mais do que qualquer outro, nós precisamos estar guiados pelo Espírito. Existem urgências no coração de Deus. E nós precisamos buscar isso para ser o canal. Vocês entendem que eu não estou diminuindo a importância da oração em português? Eu não estou diminuindo a importância de nos reunirmos, porque a Bíblia diz que quando dois ou mais estiverem juntos, em seu nome Ele está no meio. Então é bíblico que a gente se reúna com pessoas para orar ao Senhor. Mas a gente precisa compreender que além das nossas coisas, além daquelas coisas que nós precisamos, daquelas coisas que nós estamos passando, existem outras coisas que são importantes e que vêm da parte de Deus. E nós precisamos estar no lugar certo, da forma certa, conectados com Ele para perceber a vibe do momento. Ixi, como eu estou falando bonito. Existe uma vibe no Espírito. Às vezes a gente começa a orar por coisas que são lícitas e são bíblicas. Devemos orar pelas autoridades, devemos orar pelo presidente da República. Não podemos ter ressentimento contra ninguém, porque isso é pecado. E se a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, nós temos que orar pelas autoridades. Você gostando ou não. O chicote vai começar agora. Mas enquanto a gente estava orando hoje de manhã, algumas coisas a gente começou a perceber no Espírito. E uma delas é que Deus está, nesses últimos dias, trazendo para nós advertências. Nós somos o povo de Deus aqui na terra. Deus conta comigo e com você, para juntos trabalharmos e falar, e orar, e viver aquilo que está no coração de Deus. Então, é necessário que a gente busque cada vez mais, e sem vacilar, e sem preguiça, aquilo que está no coração de Deus, deixando de lado
algumas das nossas coisas para orar aquilo que são as coisas de Deus. E nós precisamos orar no Espírito. Existem duas formas de orar no Espírito. Uma delas a gente conhece bem muito, que é orar em outras línguas, orando no Espírito. Mas o que eu venho trazer nessa noite, eu vou sempre estar aqui, enquanto eu estiver nesse momento de oração de quarta nobre, trazendo valores do nosso ministério sobre isso, porque isso trouxe luz para o meu entendimento. E desde que eu comecei a compreender e orar as minhas coisas, mas orar também aquilo que está no coração de Deus, coisas grandes têm acontecido, queridos. Nós precisamos orar no Espírito, nesse sentido. Senhor, eu estou aqui e eu quero que você me diga o que você quer para hoje. Sabe que muitas vezes Deus vai levantar dentro de nós um clamor para uma pessoa que está do outro lado do planeta, sofrendo alguma escassez ou alguma outra coisa, e nós somos boca de Deus aqui na terra, porque quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Deus quer, que está no coração dele, nós vamos alcançar o mundo sem sair do lugar. Aleluia. E dentre os muitos valores do nosso ministério, eu quero trazer para você algo que é bem importante. Existe um livro chamado A Arte da Oração, não sei se você já leu, que é do irmão Reagan, que no capítulo 14, na página 95, ele comenta sobre o orar no Espírito como uma percepção maior das coisas espirituais do que das coisas naturais. As coisas naturais são as nossas coisas. As coisas espirituais são as coisas de Deus. Em outras palavras, nessa perspectiva, orar no Espírito é um lugar de onde oramos, e não somente a forma, mas como oramos. Lá em Efésios 6,18 diz assim: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oramos todo tipo de oração e súplica em outras línguas? Não. Se nessa passagem, no Espírito, significasse somente em outras línguas, ficaríamos no impasse, pois há tipos de oração que é necessário orarmos no nosso próprio idioma. Neste versículo de Efésios 6,18, o sentido de orar no Espírito também indica um lugar de onde eu oro, ou seja, a minha percepção espiritual. Vendo as coisas como Deus vê, de um lugar acima, além do que é visível naturalmente, sendo guiados pelo Espírito. Mas sabe, nessa oração de Efésios, orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem. Segura essa palavra, vigiem. Como eu posso estar diante do Senhor, buscando aquilo que está no coração dele, se a minha vida não estiver legal no Espírito? Eu preciso me esforçar, eu preciso ser diligente. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de uma posição. No mundo nós vivemos aflições, no mundo nós vivemos algumas tentações, mas é necessário, mesmo com elas, a gente se posicionar em Deus, para que a gente usufrua da plenitude do Espírito. Amém? Não sei se você está entendendo. Mas quando a gente estava orando hoje de manhã, e a gente começou orando sobre isso, e a palavra que veio foi advertência, e a gente começou a buscar no Espírito o que Ele realmente queria que a gente estivesse orando naquele momento, algumas coisas começaram a borbulhar dentro de nós, né? Cada uma falando algumas coisas. E a coisa que saltou o meu coração é bem forte. Prepara um lombo. Em Mateus
5, 21, 22. Quer abrir lá? Abra. Mateus 5, 21. E a gente começou a perceber no Espírito a importância de a gente estar ligados no Espírito, a ponto de estar tão encharcado do Espírito, que as coisas do mundo não nos afetem. Porque existe uma moda agora, chamada relativismo, em que os próprios filhos de Deus, nascidos de novo, usam dessa artimanha, que eu acho que é do inferno, para dizer, não é bem assim. Exemplo. Nós temos músicos na nossa igreja. Em todas as igrejas. Na verdade, quando a gente fala de música, a gente não está falando somente de uma voz e de um canto. Mas é além disso. Nós estamos falando de adoração, louvor e adoração. E sabe, queridos, quantos músicos eu e você não conhecemos que começam a usar essa teoria do relativismo, dizendo, não é bem assim, não posso cantar nenhuma musiquinha do mundo? É sério isso. A minha boca e a sua boca, como filhos de Deus, nascidos de novo, precisa ser para exaltar, engrandecer, adorar o nome do Senhor. Entendem? E essa coisa maligna tem entrado nas igrejas com esse formato. Não é bem assim, que exagero. E aí a gente começa a dizer assim, pensar, imaginar. Eu não vivo em pecado, eu não vivo na prática do pecado. Amém, queridos. Se nós não vivemos na prática do pecado, é para ser assim mesmo, porque nós nascemos de novo. E a Bíblia nos garante que nós podemos viver uma vida sem essa influência do mundo. Isso não quer dizer que a gente não erre em algumas coisas. Isso quer dizer que a nossa prática diária, cotidiana, não é para pecar. Se a gente erra, a gente se arrepende e volta. Não é assim? E a gente tem um conceito sobre pecado, de que pecado mesmo é assassinato, adultério, roubo. Isso é pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E essa noite é noite de salvação para nós. Em Mateus 5, 21 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Matar é o nome de um pecado. E para nós parece uma coisa, e é grande. Eu não sei da sua vida, não sei se alguém aqui já matou alguém, eu espero que não. Mas aí a gente se enche dos bacanas e diz assim, eu nunca matei ninguém. Mas quando eu li esse texto aqui, eu fiquei assombrada. Porque logo abaixo, no 22, diz assim, mas eu digo, isso é Jesus falando, a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele está pecando no mesmo nível de um assassinato. Eu não sei se você entendeu. Se existe ódio no nosso coração, queridos, nós estamos no mesmo padrão de pecado do homicídio. Você não acha isso grave, não? Na Bíblia, a atitude comparada ao assassinato é a ira e a falta de perdão. Está na mesma categoria de um homicídio. A ira, falta de perdão.
Eu não estou falando de coisas que só acontecem na vizinha. Eu estou falando que nós vivemos num mundo onde nós convivemos com pessoas, onde nós treinamos os relacionamentos e que em algum momento nós vamos nos irar. Que não devia, porque existe uma ira que é diferente, uma ira santa. Mas se ressentimento entrou no seu coração, mas se falta de perdão entrou no seu coração, nós estamos na mesma categoria de um assassino. Eu sou assim, Deus me usa assim, aleluia, glória a Deus. O povo de Deus, a igreja de Deus, precisa acordar para isso. Você não precisa ser minha melhor amiga, meu melhor amigo, meu best friend. Mas eu não posso permitir que no meu coração haja ira, ressentimento e falta de perdão. Mas eu não matei ninguém não. Pois a Bíblia garante que se a gente está irado, se a gente está com falta de perdão, a gente está na mesma categoria de um assassino. Então, hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de liberar perdão, hoje é noite de pedir perdão, hoje é noite de nos consagrarmos ao Senhor e compreender de uma vez por todas que pecado é pecado de qualquer forma. Então, não importa se ele é de um modelo ou de outro modelo. Não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Ficou quieto. A palavra também diz lá em Efésios, acho que é Efésios, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Eu fui olhar sobre essa palavrinha torpe, e no grego ela tem um significado tremendo. Palavras torpes, e muitas vezes saem da nossa boca, são palavras que apodrecem. Eu me arrepiei todinha agora. Palavras que apodrecem, está na categoria de morte, assassinato. O que tem saído da minha boca e da sua boca? Como temos nos relacionado uns com os outros? Que tipo de sentimento está dentro do nosso coração? Que nós nos vestimos de uma capa de santidade e de espiritualidade e viemos para a igreja e fazemos tantas coisas, mas se o nosso coração não estiver limpo, se o nosso coração não estiver disposto a perdoar, se no nosso coração nós guardarmos mágoas e rancores, nós estamos numa categoria de pecado. A igreja precisa ouvir sobre pecado. A gente não está falando só sobre assassinato literal, roubo ou coisas do tipo. A gente está falando sobre sentimentos errados dentro de nós. Sobre coisas que saem da nossa boca, que vão nos impedir de alcançar a plenitude do que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandes, boas, para compartilhar conosco. Nós precisamos alinhar o nosso coração, alinhar a nossa boca, alinhar a nossa vida. Nós precisamos estar diante do Senhor numa quarta nobre, dizendo: Senhor, eu quero te agradar. Eu me esvazio de mim mesmo para fazer aquilo que agrada o coração, o seu coração. Eu estou aqui para dizer a você, Senhor, que eu quero orar aquilo que está no seu coração. Mas se o meu coração estiver cheio de ressentimento, se o meu coração estiver cheio de mágoa, se o meu coração estiver cheio de rancor, a nossa oração vai no teto e volta. Nós não estamos brincando de ser igreja. Falta de perdão, queridos, é um pecado grave. Mas porque é assim, eu não vou com a cara dela, ela não vai com a minha, está tudo certo. Vou repetir. Não precisamos andar juntas, nem sermos as melhores amigas. Mas nós precisamos limpar se tem ressentimento dentro de nós.
ter a disposição de reconhecer quando errou. Um dos maiores valores que o ser humano pode ter é essa disposição de reconhecer que errou. Essa humildade de dizer, e quando eu estou falando de humildade, não é naquele sentido de humildade, uma falsa humildade, não. Eu sou um vermezinho de Jacó. Não. É estar debaixo da potente mão de Deus. É estar disposto e disponível a fazer aquilo que agrada o coração de Deus, mesmo que não agrade o nosso. Muitas vezes não vai agradar o nosso coração. Mas nós não liberamos perdão às pessoas por merecimento. Talvez essa pessoa que errou comigo e com você, ela nem mereça. Mas não é por merecimento. É uma posição de crente, filho de Deus. Duro, né? A falta de perdão pode levar a um estado de alma que se assemelha ao homicídio. A falta de perdão pode gerar rancor, ressentimento, ódio, que se assemelha ao homicídio. Gera amargura. Em 1 João 3,15 diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Queridos, não tem o que fazer, não pode odiar o irmão. Mesmo que ele erre com você. Mesmo que ele não seja a oitava maravilha do mundo ou a última Coca-Cola do deserto. Não pode guardar. Não pode deixar isso criar raízes dentro de nós. Aleluia. Se nós não perdoarmos, existe um texto que eu não me lembro onde está, que diz assim, que Jesus falando, se a gente não perdoar, o Pai Celeste também não perdoa. É o que? Pastor Euclésio, que sabe tudo. Vai lá, diga aí. Está onde isso? Marcos 11, 24. Não sou eu que estou dizendo não, tá, gente? Aí você pode dizer assim, aí quer dizer que a gente não pode odiar, mas Deus, a gente não pode ficar sem falta de perdão, mas Deus pode. Você quer comparar o seu coração, o meu coração com o de Deus? Ele sabe o que está fazendo. Amém? Mas ele está querendo dizer assim, eu preciso que você esteja nessa posição, disposto e disponível a pedir perdão ou a perdoar, que são duas coisas diferentes. Se você perdoa, tudo certo, teu pai está contigo, está perdoando você também. Mas se você não perdoa, é você que está no lugar errado. Quando eu digo você, eu estou me incluindo, tá? Amém. Nós vamos orar. Mas isso foi bem forte hoje de manhã. Na nossa sala de oração. Mateus 6,14 também fala. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso é evangelho. Passou disso, como diz o meu amado esposo, é filosofia humana. Amém? Então hoje, nós vamos orar, buscando o que está no coração do Pai, mas nós vamos orar leves, limpando o nosso coração. Buscando dentro de nós, se tem algum caminho mau, se tem algum sentimento errado, se tem alguma falta de perdão,
se tem alguma falta, um impedimento desse tipo. Nós precisamos nos libertar disso, para que a gente esteja com o canal desobstruído para ouvir o clamor do coração de Deus. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé. O grupo de louvor já pode vir para cá. O perdão, queridos, liberta. O perdão é necessário. A falta de perdão apodrece os ossos. E é necessário que a gente viva em paz com Deus e com os nossos irmãos. Talvez você esteja aqui e antes de sair de casa você deu uma brigadinha. Pronto. Chegou a hora de você resolver o problema. Você com Deus, você com Ele. E aí fica tudo resolvido. O canal fica limpinho e você pode resolver com Deus e chegar ao coração de Deus e orar a vontade de Deus, que dentro da vontade de Deus e também está coisas que vão alcançar a minha e a sua vida. Mas nós precisamos de fazer isso todos os dias. Nós não podemos fazer isso só de vez em quando. Nós não podemos deixar acumular 6 meses para poder a gente estar encharcado e pesado a ponto de não poder sair do lugar. A Bíblia diz que o pecado, ele nos assedia e ele nos cerca e ele se agarra em nós, mas nós temos domínio sobre o pecado. Falta de perdão, queridos, é pecado. E eu queria que nesse momento, antes da gente começar a orar a Deus, buscando o coração dele, você orasse, você com Deus. Busque dentro de você. Faça uma oração de consagração ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Seja verdadeiro. Seja inteiro e seja intenso. Seja verdadeiro. Fala com ele do jeito que você fala com a sua melhor amiga, o seu melhor amigo. Senhor, eu não gosto disso. Eu não gostei daquilo que eu ouvi. E meu coração está pesado. Mas Deus, Ele é especialista em fazer do coração pesado o coração leve. Basta que para isso tiremos todas as coisas e coloquemos sobre Ele. Nós precisamos ser livres para adorar ao Senhor. Nós precisamos levantar as nossas mãos santas, sem animosidade, sem peso. Libere o que precisa ser liberado. Perdoe o que precisa ser perdoado. Porque isso agrada o coração de Deus. E aí sim, nós vamos ter um tempo maravilhoso. Porque o Espírito de Deus está nesse lugar. E Ele tem coisas para realizar. Ele quer fazer coisas, amados. Eu não sei se você percebe, mas existe um tempo novo nessa igreja. Existe um tempo novo de aceleração. Nós precisamos estar cada vez mais sensíveis para estar exatamente no lugar certo, da forma correta, para que o Espírito de Deus possa se mover de forma livre, limpando, liberando, curando. Para que a gente possa estar nesse lugar onde a gente possa compreender o que está no coração do Pai. Porque a presença de Deus é real nesse lugar. Como vamos orar junto com os querubins, se o coração estiver pesado? Tua presença é real. Enquanto isso, vai orando. Aqui neste lugar, oh Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, Senhor.
nessa noite. Nós queremos fazer o que agrada o seu coração. Nós queremos identificar dentro de nós aquilo que não está correto, aquilo que está pesado, aquilo que está nos impedindo de avançar, de correr a carreira que você tem para nós. Então nós queremos consagrar a nossa vida completamente a você. Nós queremos consagrar a nossa boca a você, os nossos pensamentos a você. Nós queremos consagrar as nossas mãos a você, os nossos pés a você. Nós queremos andar por onde o teu caminho vai sendo identificado para nós. Porque a tua presença é real. A tua presença é real, Senhor, neste lugar. Sua presença é real. Oh, obrigado, Espírito Santo. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, então eu adorarei. Como adorar ao Senhor se eu tiver pesado? Então eu louvarei. Como louvar ao Senhor se o nosso coração estiver longe dele? Então me renderei totalmente a ti. Se você tem algo para tratar com seu irmão, não perde essa oportunidade. Vai lá agora. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. E junto com os querubins cantamos santo. E junto com os serafins cantamos santo. E junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. E junto com os serafins cantamos Mama mara cantaraço, dore cantaraço, nore cantaraço, Santo é yerere o Senhor. candarabaraço, re cantaraço, Santo é o Senhor. Antes da gente fazer aquilo que está no coração de Deus, eu queria chamar algumas pessoas aqui. Santo é o Senhor. Flaviana, Luiz, venha, Iana. Santo, Santo é o Senhor. Sua presença é aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é
presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, então eu cantarei, eu adorarei, Senhor. Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Existem curas acontecendo agora mesmo. Às vezes a cura não é somente cura do corpo. Às vezes a cura é do espírito, da alma. Do espírito não, da alma. Você que está aí, fica orando em línguas, porque Deus vai comunicar coisas para você. Esse culto, ele é um culto do mover do espírito. Deus vai estar mostrando para algumas pessoas aqui cenas, imagens, visões para alcançar o corpo de Cristo. A partir de hoje, um novo tempo começa nessa igreja. Oh, de corações desobstruídos para fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus quer se mostrar de uma forma poderosa nesse lugar. Sinais, prodígios e maravilhas acontecendo nesse lugar. Toda a abundância de Deus sendo derramada sobre os seus filhos nesses últimos dias. Ore que babaracatino do prostere contraste. Yerelelelebreiro do grosso do coxinera baie. Na 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 ridei. Ações para desobstruir. A imagem que eu tenho aqui agora é aquele desentupidor de pia que é bem grandão.
séculos, mas você também não pode deixá-lo. Você precisa estar conectado na palavra, conectado no Espírito, conectado na unção, orando no Espírito em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Aleluia, 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 oh aleluia. Obrigada, Senhor. Você pode dar graças ao Senhor. Oh, aleluia. Deus é muito bom. Tem tempo. Isso no seu coração. Você vai viver coisas inéditas. Nem tudo está perdido. Nem tudo que os nossos olhos naturais veem vai ficar do jeito que está. Tão somente crer. Amém? Coisas inéditas. Todos os dias você acorda e já vai dizendo assim: hoje eu me levanto para viver coisas inéditas da parte de Deus. E sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia.